Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal de Direito Erga Omnes. É um prazer receber vocês aqui. No nosso canal você pode contar com aulas de altíssima qualidade de Direito do Trabalho e Direito Tributário. Não esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações e qualquer dúvida a gente está super à disposição. Meu nome é Marcela Magno, sou advogada tributarista, especialista em Direito Tributário, mestranda em Direito Constitucional e Processo Tributário pela PUC São Paulo. Aí na tela vocês têm os meus contatos do Instagram, do LinkedIn, o meu e-mail e o nosso canal. Não esqueça aí de seguir Direito Erga Omnes. É um prazer receber vocês aqui na nossa aula, tá bom? Então vamos lá, gente. Que tema que a gente vai tratar hoje? Nós vamos falar de um tema que eu particularmente gosto muito, que é o tema das imunidades. Nós vamos dividir esse bloco de aulas nas imunidades que a Constituição Federal abarca, tá? E a gente vai começar essa aula de hoje falando das imunidades genéricas e vamos avançando aí em cada uma delas para vocês irem entendendo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer ajudar vocês nessa empreitada, tá? Só um parênteses sobre a imunidade, né? Eu lembro que eu tive uma aula no mestrado com o professor Estevão Orvati, maravilhosa, e ele ensinou, ele começou aquela aula falando para a gente assim, que as imunidades, elas são a jabuticaba do Brasil, né? É uma criação brasileira, é algo que nos termos que existem só tem aqui no Brasil. E é assim, né? Vestir a camisa do nosso Brasil, se orgulhar também do que o Brasil tem construído. E hoje a gente vai dividir um pouquinho com vocês o que são essas imunidades, tirar o mito aí de que o direito tributário é tão difícil, difícil de entender, é difícil de compreender. Vocês vão ver, vocês vão sair aqui desse curso, dessas aulas, apaixonados pelo direito tributário, eu garanto para vocês. Então, vamos lá, vamos tratar sobre imunidades genéricas. Aonde que elas estão previstas, né, essas imunidades? Lá no artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal, tá bom? Então, o que fala lá no artigo 150? A gente já vai ler o texto constitucional. Ela abarca, né, apenas impostos, tá? Não estão compreendidas na imunidade genérica e nem nas demais espécies tributárias, por exemplo, as imunidades de igrejas, de templos de qualquer culto, porque isso daí vai ter aí a imunidade específica para isso, tá bom? Aqui a gente traz uma distinção que é muito importante, uma distinção antes da gente entrar aí especificamente, na diferença entre imunidade e isenção, tá? Então, primeira coisa que vocês precisam ter em mente, imunidade é sempre uma norma constitucional que impede a cobrança de tributo. Então, para ser classificada imunidade, ela tem que estar prevista na Constituição Federal. A isenção, ela é o quê? É uma dispensa legal do pagamento de tributo. Então, ela vai estar em lei, tá bom? Então, o que vocês têm que ter em mente? Vai estudar para a OAB, vai fazer uma prova aí de graduação. Está previsto na Constituição Federal essa limitação ao poder constitucional de tributar? Então, é imunidade. Está previsto em lei, é uma dispensa legal de pagamento? Então, é uma isenção, tá bom? Não confundam essas duas formas aí de não ocorrer a incidência do imposto, tá? Vamos agora falar sobre imunidade recíproca. Aonde que ela está prevista? Lá no artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal, combinado com o parágrafo 2º, tá? Artigo 150 da Constituição Federal. É muito importante que vocês, todas as vezes que forem fundamentar essas questões de imunidades, vocês fundamentem elas, sempre combinando os artigos, tá? Se a gente traz destaque aqui nas aulas para vocês, é porque, por exemplo, o gabarito da FGV cobra aí esses dois artigos, tá bom? Então, vamos lá, ler o texto constitucional. Vocês também vão entender, gente, que nós vamos fazer bastante leitura de texto constitucional aqui, tá bom? A leitura, ela vai trazendo uma internalização de todos esses conceitos, ela vai trazendo aí uma validação interna nossa aqui do que está sendo previsto na Constituição Federal. Então, é importante nós fazermos em conjunto, tá? O que a gente for marcando aqui, vai marcando no seu vademecum também, para isso não cair aí no esquecimento de vocês. Então, vamos lá. Leitura da lei. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, tá? E vamos fazer uma pausa aqui. Vamos trazer um exemplo para vocês. Vamos supor que o Estado ele é proprietário aí de um imóvel, tá? Tem vários aí que o Estado é proprietário. Pode o município vir e cobrar IPTU sobre esse imóvel? Não, né? Não pode. Por quê? O que a legislação, o que a Constituição fala? Que, né, é vedado
instituir impostos sobre patrimônio, rendas ou serviços uns dos outros. Esse uns dos outros significa que são os entes federativos, tá bom? E quem são esses entes federativos? União, estados, Distrito Federal e municípios. Então, entre eles, não pode aí ocorrer a cobrança, tá bom? Os impostos, eles não podem ser cobrados, mas as outras espécies tributárias podem. Vocês veem que o texto de lei, o que ele fala? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, instituir impostos. Ele não fala assim, instituir tributos. Então, taxa pode cobrar? Pode. Contribuições pode cobrar? Pode. Se não tiver previsto na legislação um outro tipo de imunidade ou de isenção sobre isso, pode ocorrer a cobrança, porque o texto constitucional ele é claro quando ele fala que são os impostos, tá bom? Vamos lá para o parágrafo 2º. A vedação do inciso 6º-A é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público no que se refere ao patrimônio, às rendas, aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou a delas recorrentes. Então, se você está aí com o seu VAD-MECOM aberto, sublinha aí esse último trecho. Vinculados às suas finalidades essenciais ou a decorrente delas, tá bom? Então, esse complemento, ele traz uma norma, né, o artigo 150, ele traz essa norma de extensão para o parágrafo 2º, tá? Só que ele determina, é muito importante que vocês lembrem disso, que é só com relação a patrimônio, rendas e serviços, e ele só alcança se tiver vinculado às finalidades essenciais da sua entidade, tá bom? Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que o INSS ele tem ali um posto, tá, de atendimento. E ele utiliza o imóvel que ele possui para fazer atendimento aos contribuintes. O pessoal vai até lá para fazer as perícias, eles fazem atendimento, os servidores públicos trabalham nesse imóvel. Então, a finalidade está sendo essencial, a finalidade está sendo decorrente do que ele presta, né, ali de serviço? Está sendo. Então, ele tem sim a imunidade. Tá? Agora, vamos supor que eles tivessem um imóvel e esse imóvel ele fosse utilizado para a colônia de férias dos servidores públicos. Esse imóvel teria imunidade de IPTU? Aí não, porque ele está desviando da finalidade essencial, que é prestar ali o serviço, né, do Instituto Nacional de Seguridade Social. Tá bom? Deu para entender, gente? Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui pra gente, tá bom? Então, aqui, o que está falando aqui no textinho que está na tela para vocês? Mais uma vez, a gente vai repetir as coisas aqui para vocês irem internalizando. Que é proibido os entes federativos exigirem impostos uns dos outros, mas as demais espécies podem ser exigidas. Os entes federativos, quem são? União, Estado, Distrito Federal e municípios. E o artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Federal, é uma norma de extensão às autarquias e fundações públicas, trazendo uma imunidade de patrimônio, rendas e serviços com uma condicional, tá? Desde que os valores sejam revertidos para as finalidades essenciais, tá bom, gente? Precisa ser atendido esses requisitos, então fiquem espertos com isso. Vamos seguir aqui. O que a legislação ela também fala? Sobre empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Quem são as sociedades de economia mista? São as pessoas jurídicas de direito privado e fazem parte da administração pública indireta. Quem faz parte da administração direta? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Quem faz parte da administração indireta? Autarquias e fundações. E também as empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Então, dá um exemplo, Marcela, do que é uma atividade econômica, tá? Do que é uma atividade prestada por uma administração pública indireta. Nós temos aqui um exemplo, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, tá? Prestar os serviços públicos, por exemplo, os Correios, tá bom? Os Correios, por mais que tenha lá o SEDEX, a atividade deles lá é uma atividade, ela é diferenciada, tá? Então, quando se cria uma pessoa jurídica de direito privado da administração pública para explorar a atividade econômica concorrendo com o particular, a Constituição Federal vai dizer que o regime jurídico ele tem que se equiparar, tem que ser idêntico aos particulares, senão é uma concorrência desleal, tá? Então, por exemplo, o Banco do Brasil, se ele tivesse ali uma imunidade instituída,
ele concorre ali com o Itaú, com o Bradesco, por exemplo. Então, ele ia ter uma discrepância, ele ia sair na frente, ia ocorrer uma concorrência desleal. Então, em decorrência disso, não se aplica a ele, tá bom? Então, não está no artigo 150, isso é importante vocês lembrarem também, e sim no artigo 170, quarto. É no quarto? É no quarto, tá bom? Deixa eu ver se eu listei ele aqui para vocês. Vamos falar do 173 primeiro, depois a gente fala do 150. Então, o que fala o artigo 173? Parágrafo 1º, inciso 2º, e o parágrafo 2º. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional, a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços, dispondo sobre a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. E o parágrafo 2º, as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado, ok? Então, o que o STF ele entende? Que quando a empresa pública ou sociedade de economia mista explora uma atividade econômica, ela não tem imunidade de impostos. Mas quando ela presta um serviço público de forma exclusiva e sem concorrer com os particulares, nesse caso ela tem imunidade recíproca, tá bom? Marcela, professora, aonde que está escrito isso? Gente, não está na Constituição. Por isso eles levaram até o STF para poder abarcar essa decisão. Ok? Vamos seguir. Então, está aqui para vocês, ó. Como o STF ele entende e que a imunidade ela tem que ser de forma exclusiva e sem concorrer com os particulares. Ok? Vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos trazer um exemplo para vocês agora de um bem imóvel que pertence a uma entidade imune, tá? E esse bem ele foi aí objeto de promessa de compra e venda a um particular. O que vai aplicar? Artigo 150, parágrafo 3º, parte final da Constituição Federal. Ok? Então, enquanto não se transfere o imóvel para o comprador, ele continua sendo do vendedor. Ok? Então, quando se celebra a promessa de compra e venda, perde a imunidade, tá? Então, vamos dar um exemplo para vocês. É uma autarquia que ela é proprietária, promitente, vendedora, tá? De um imóvel. E ocorre uma promessa de compra e venda para um particular, que sou eu, por exemplo, tá bom? Eu vou ter imunidade de IPTU quando eu adquirir esse imóvel? Não. Eu vou ter imunidade de TBI na transferência? Também não, tá bom? Por quê? O que é previsto na legislação? O que o STJ determinou? Que a posse com animus domini, ela é legítima, ela legitima o futuro da aquisição da propriedade. Então, em decorrência disso, tá? Diferente no contrato de locação, que não legitima a pessoa que alugou para ser proprietário, nesse caso aqui, quem alugou, quem efetuou a compra, ela sim vai ter que fazer o pagamento aí dos impostos devidos, tá bom? Deu para entender, gente? Vamos voltar aqui, para ver se não ficou confuso aqui a explicação. Quando você tem um contrato de locação, o proprietário do imóvel, vamos supor, o Estado alugou, tá bom? Esse imóvel. O proprietário do imóvel ainda é o Estado. Então, ele goza ali da imunidade. Quando eu faço um contrato de compra e venda, quem está adquirindo não vai adquirir lá com uma cláusula falando assim, olha, a imunidade vai passar para você também. Não existe isso. Então, o proprietário particular ele passa a assumir ali os encargos tributários decorrentes da operação que foi feita ali no caso específico. Tá bom? Vamos seguir aqui. Imunidade nos impostos indiretos, tá? Então, aqui está a título exemplificativo, gente. ICMS, IPI, ISS. Então, é possível o contribuinte, quando ele pratica o fato gerador, transferir o tributo, né, para um terceiro. Então, um exemplo, um supermercado ele vende um produto, tá? E nesse produto tem ali a incidência do ICMS. E o consumidor final adquire esse produto, tá? A gente até fala aí que o ICMS ele é destacado na nota, né?
que o ICMS, perdão, ele é embutido na nota, só que ele está ali destacado. Então, assim, essa nomenclatura ela é usual, mas ela não é correta, tá bom? Então, o supermercado, ele é o quê? Ele é um contribuinte de direito. É ele que ali pratica o fato gerador. É ele que tem que efetuar o pagamento do tributo, do ICMS, no caso. Quando ele faz essa venda, o consumidor final, que é o contribuinte de fato, ele não pratica o fato gerador, mas é ele que assume o encargo do tributo, tá bom? E aí a gente pergunta para vocês, vamos voltar para esse slide aqui. Quem praticou o fato gerador? Não foi o supermercado, o contribuinte de direito? E quem que é o contribuinte de fato? Ele não praticou o fato gerador, mas ele assume o encargo do tributo. Sendo imposto indireto, quem é beneficiado pela imunidade, gente? É o contribuinte de fato ou de direito? Vou dar uns segundos aí para vocês pensarem, tá? Então, é um tributo indireto, um imposto indireto. Quem que vai assumir? O contribuinte de direito ou o contribuinte de fato? Aí eu trago o segundo exemplo para vocês, para ficar mais claro aqui, tá? Vamos lá, nós temos uma concessionária de energia elétrica, é uma concessionária particular, e ela presta ali o serviço, né? Vocês vão ver aqui numa aula específica sobre ICMS, que incide aí na energia elétrica, né? Ela presta o serviço de energia elétrica para o município. Então, quem arca com o ICMS? É a concessionária de energia, correto? Ela, conforme a gente falou aqui, ela é contribuinte de direito. Ela tem que fazer o pagamento ou não? Ou pelo fato do município abarcar e fazer a aquisição desse serviço, ele não paga. O que o STF ele fala? Que a imunidade ela beneficia apenas o contribuinte de direito. Então, esse contribuinte de direito, que é a concessionária de energia elétrica, ela tem imunidade? Não. Ela não tem imunidade. Então, o ICMS ele tem que ser pago. Ok? Deu para entender, gente? Se não deu, volta o vídeo, escuta de novo, acelera, põe na forma mais lenta, deixa seu comentário aqui, a gente vai dar um jeito de ajudar vocês, tá bom? Então, pense sempre isso, que o que o STF definiu? A imunidade beneficia apenas o contribuinte de direito e não o contribuinte de fato. Vamos para o exemplo 3, tá bom? Vamos supor que uma igreja ela vende algum produto, tá? Ela é ali contribuinte de direito, ela tem imunidade, ela pega o valor que foi vendido, vamos supor, ela vendeu, vamos colocar um livro, não, um chaveirinho lá da igreja, tá? Ela vendeu um chaveirinho. Se fosse qualquer uma outra empresa, haveria ali a incidência tributária sobre esse chaveirinho. No caso da igreja, ela tem imunidade. Ela é o contribuinte de direito. A venda é imune? Ela é imune, ok? Sempre olhem para o contribuinte de direito, ok? Então, aqui a gente vai finalizar essa aula. Na próxima aula, nós vamos tratar sobre imunidade religiosa. Então, o que vocês precisarem, contem com a gente. Se tiver qualquer dúvida, como eu já disse várias vezes nesse vídeo, deixa nos comentários aqui, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, por e-mail. Vai ser um prazer ajudar vocês a desvendar aí essa esfera tributária que é tão deliciosa que vocês vão aprender a gostar. Tchau, tchau.